Perguntar para a senhora sobre a medida da Lei 12.619, que é conhecida como Lei do Motorista, né? Que obriga o condutor da categoria C, D e E submeter-se a testes e programa de controle de uso de drogas. Qual é a posição do Detran quanto a isso? Certo. A legislação federal, né, acrescentou no Código de Trânsito Brasileiro um artigo, o artigo 148A. Esse artigo, ele determina que todos os motoristas, todos os condutores, né, que possuem categoria C, D e E, a partir de 2 de março deste ano, né, para renovar, ou aqueles que desejam mudar de categoria, né, mudar da categoria B para o C, depois do C para D e E, todos esses motoristas que pretendem então renovar e mudar de categoria, eles deverão fazer um exame que se chama exame toxicológico, que é um exame para verificar o uso de diversas drogas, né, entorpecentes. Esse exame toxicológico, hoje, ele é realizado por 6 laboratórios em todo o Brasil. E esses laboratórios, eles credenciaram postos de coleta, né, de material para a realização dos exames. Esses laboratórios, eles estão hoje credenciados junto ao Denatran. Não existe um credenciamento com o Detran aqui no estado, né? Isso é importante que fique claro, porque esses laboratórios, eles se submetem e estão ligados diretamente ao Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito em Brasília. Então, todas essas regras, o funcionamento desse exame, quais são os laboratórios que estão fazendo, como é que o laboratório vai enviar o exame para o Denatran, como é que o Denatran vai liberar a CNH deste condutor, essas regras todas, elas são elaboradas e estão sendo controladas pelo Denatran. O Detran do Rio Grande do Sul e o Detran dos demais estados não estão tendo gerência sobre esse exame. Ele é feito, inclusive, fora do ambiente que todos nós gaúchos estamos acostumados a fazer a carteira, né, de habilitação, que é o CFC. Não é feito no Centro de Formação de Condutores. Tu vai chegar no CFC, se tu for renovar uma CDIE ou mudar de categoria, né? E saliento que a legislação, ela não fala no caminhoneiro, como tem sido propalado, né? Ela fala em condutores com categoria C, D e E, inclusive quem exerce a profissão de caminhoneiro, inclusive, e não só eles, né? Essas pessoas vão procurar o CFC, vão abrir o seu serviço no CFC como estavam acostumadas até então. Só que o CFC vai dizer, antes a senhora deve procurar um dos laboratórios credenciados do Denatran e fazer o exame toxicológico. De posse do laudo deste exame, este condutor volta no CFC, depois que ele já tem o resultado, né? Ele volta no CFC, apresenta no CFC o laudo e vai agendar o seu exame médico, aquele habitual que todos nós já estamos acostumados, e dá seguimento no seu processo, né? Repito, é uma legislação federal e é uma deliberação do Denatran, que a nós cabia cumprir, né? Contudo, o Detran de Rio Grande do Sul, ele tem um posicionamento contra este exame, porque nós entendemos que ele não se presta para o fim almejado, que é o controle do trânsito em si, né? Que ele teria como objetivo a redução dos acidentes, né? Retirar das estradas, das ruas, das vias, das rodovias, aquelas pessoas que utilizam drogas e conduzem, o que é proibido pelo Código de Trânsito, né? Contudo, esse exame nos parece que, primeiro, ele infringe regras constitucionais, que é o direito ao trabalho. Eu não posso restringir uma pessoa de buscar
né, ter categorias profissionais e exercer a profissão. Também não posso discriminar quem é um profissional do volante, como se chama, né, de dizer, não, as pessoas que usam drogas estão na categoria C, D e E. Né? Isso é uma forma discriminatória de se tratar, né, o que nós entendemos ser inconstitucional. Né? Terceiro, como eu expliquei antes, esse processo ele sai do controle do Detran. Hoje a pessoa, e é isso há 18 anos, qualquer um de nós gaúchos que somos condutores ou pretendemos ser, nós vamos no CFC e o CFC nos encaminha dentro de todo o processo. Documentação, exame médico, avaliação psicológica, aulas, provas, tu sai do CFC com a tua CNH na mão. Com controle de documentação, com controle sistêmico, porque todos os processos do Detran são informatizados. Os CFCs possuem a supervisão, orientação e fiscalização do Detran. E esse exame ele está, ele é uma parte do exame médico que foi destacada do exame e ele é feito fora. Inclusive, os resultados que os laboratórios obtêm desses exames, ele lança direto para o Denatran. Isso não vem para o Detran e não é lançado pelo Detran. Então, nós entendemos também que infringe algumas normas procedimentais do controle do processo de habilitação. E ainda, e talvez seja até uma das partes que a gente mais tem colocado e tem dito e tem feito a defesa, né, de se não colocar desta forma que está sendo colocado o exame toxicológico para os processos de habilitação, é que não garante, né, o fato de se fazer um exame nas categorias C, D e E, não garante que aquela pessoa que não está nas condições legais, regulamentares, de saúde para conduzir veículo na via, não vai estar na via. Isso não é garantia, tu fazer um exame. Né? A garantia de que as ruas, as avenidas, as rodovias, as estradas são seguras para que todos nós possamos transitar nesse espaço público é a fiscalização de trânsito. Né? Até porque o exame ele tem uma janela de detecção, que a gente chama, que é de 90 dias, e talvez eu esteja sem consumir drogas naqueles 90 dias, faço o exame, passo, no outro dia eu uso qualquer tipo de droga e vou estar autorizado a andar na via. Quem é que vai retirar essa pessoa do trânsito, essa pessoa que se torna perigosa pelas condições físicas que ela está? É a fiscalização de trânsito, não é um exame toxicológico, né, que vai fazer esse controle. E ainda uma última questão assim, que nos preocupa, e aí sim, em especial aos trabalhadores, né, do volante, essas pessoas que executam essa atividade tão necessária e produtiva no país, é a questão dos valores. Né? Esses valores eles não são determinados pelo Estado, não são taxas, não estão nas tabelas do Detran, não é um valor cobrado pelo CFC. Esse valor ficou livre para os laboratórios. Então hoje, por exemplo, a gente tem notícias de que esses valores eles oscilam entre R$290 e R$400 cada exame. Né, que é o preço que os laboratórios estão cobrando. De fato, entendemos que sejam exames que tenham um valor elevado, até porque muitos dos laboratórios, eles não realizam um exame no Brasil. Eles são enviados para outros países, porque nós não temos ainda a expertise nesse tipo de exame. Então, eles são enviados para fora, o que, obviamente, né, encarece o exame. Né? Perfeito. Uma outra questão que eu gostaria de perguntar para a senhora, foi feita uma enquete com os caminhoneiros. A grande questão não seria se negarem fazer o exame, mas sim a demora. Qual é a solução, qual é a visão do Detran quanto a isso, a questão da demora da entrega do resultado do exame para esse motorista poder executar a sua profissão, né? Porque tem relatos de motoristas que estão há 90 dias sem poder trabalhar porque o resultado ainda não chegou.
Sim, sem dúvida. Aí voltamos lá no primeiro aspecto, né, dessa posição do DETRAN, que é exatamente o livre exercício do trabalho, né? Nós não podemos submeter, né, a essa classe que seja cerceada do seu trabalho, até porque é o sustento da família, né? Os prazos que os laboratórios levam para dar o resultado do exame também está fora do controle do DETRAN, porque se retirou do DETRAN essa parte, né? Foi encaminhado, o DENATRAN credenciou esses laboratórios e os laboratórios vão levar o tempo que cada laboratório necessitar para dar esses resultados, né? Nós temos notícias, né, que hoje esses laboratórios estão levando de 15 a 20 dias para dar o resultado. E aí, ressaltando que é só aguardando o resultado do exame. Voltando no DETRAN, aí tu vai seguir naqueles passos e nos prazos normais que o DETRAN sempre teve. Os prazos do DETRAN, né, do CFC, do exame médico, das aulas, não mudou. Nós continuamos, né, com o mesmo tempo que se levava antes do dia 2 de março e agora. O DETRAN não tem nenhum tipo de gargalo, de dificuldade, né? O nosso processo continua o mesmo. A diferença é essa situação que ficou apartada dessas empresas, que tem o tempo, e o DETRAN não tem ingerência sobre esse tempo dos laboratórios, né? E como se disse, como esses exames, inclusive, não são realizados no Rio Grande do Sul e alguns nem são realizados no Brasil, existe essa demora de 15 a 20 dias, que é o que se tem falado, tá? O DETRAN entrou com uma ação judicial na Justiça Federal, solicitando, inclusive, que liminarmente fosse suspensa a exigência dos exames toxicológicos. Aí nós tivemos um período que a Justiça levou, que são os períodos dos processos judiciais, né, normal, né, no país, para apreciar esse nosso pedido de liminar para que não fossem exigido. A exemplo de outros estados, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Roraima, Amapá, né? Tem diversos estados onde já foi concedida a liminar e foi suspenso o exame toxicológico. O DETRAN seguiu esse mesmo caminho, entrou com uma ação, né, através da nossa Procuradoria-Geral do Estado, com o pedido liminar. E nós tivemos agora o indeferimento da liminar, né? Infelizmente, no nosso estado, a gente vai, neste momento, ter que cumprir esta regra, né? Não pelo fato de ser uma regra, a gente diz infelizmente porque nós não acreditamos nesse exame, com estes custos, neste formato, este procedimento, essa exigência aos caminhoneiros vai nos trazer uma diferença na fiscalização de trânsito. Então agora esses condutores, né, que procuraram os CFCs e não levaram os seus respectivos exames toxicológicos, eles terão que procurar os laboratórios, né? Isso tem no site do DENATRAN, né? Nós teremos no site do DETRAN também exato, a lista né? Nós teremos no site do DETRAN a lista dos laboratórios credenciados pelo DENATRAN. Então, cada condutor vai ter que entrar no site, localizar um laboratório, ver o endereço, o telefone, fazer o contato para buscar saber no Rio Grande do Sul onde tem postos de coleta, né? Aí ver o endereço, ligar para esse posto de coleta ou se dirigir até lá, agendar o exame, fazer o exame, aguardar o resultado e depois retornar ao DETRAN, né? Esse período eu não saberia exatamente dizer quanto tempo vai levar, porque foge, né, repito, do controle do estado do exame do processo de habilitação, né, porque esse exame foi apartado do processo de habilitação e ocorre fora do estado, né, ocorre nestes laboratórios. Perfeito. Podemos dizer então que o DETRAN está do lado dos motoristas, aqueles que
estão procurando o seu espaço para poder voltar a trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Nós temos feito, né, e isso já há algum tempo, desde que tivemos já a notícia da exigência desse exame, né, com a mudança da legislação, nós temos buscado a Procuradoria-Geral do Estado, né, a própria Abramet, Associação dos Médicos, né, o Sindicato dos CFCs, os CFCs, os DETRANs dos outros estados, né, todos os DETRANs de todos os estados do Brasil são contra o exame toxicológico feito nesses moldes, porque acreditamos que não vai trazer a mudança no trânsito, que ainda se trabalha para isso, para um trânsito mais seguro, e acreditamos se tratar de uma infringência à Constituição, do direito, né, da categoria C, D e E, da categoria profissional, que a gente chama de trabalhar livremente. E por se tratar de uma discriminação com essa categoria, que é a categoria dos profissionais.